Aliás, o mundo inteiro é chapecoense hoje. Todos nós somos chapecoense, né, Wagner Mancini? Boa tarde. Boa tarde, Milton. Satisfação em ouvir aí a narração do Rogério e falar com vocês novamente. Então, rapaz, e o Rogério Assis pergunta um negócio que nunca ninguém te perguntou. Quem foi Vastinho em Ribeirão Preto? Vastinho, que hoje eu tenho a oportunidade até de estar aqui em Ribeirão e meu pai está aqui perto de mim, inclusive com 83 anos. Vastinho foi um ex-zagueiro que jogou no Comercial, no Botafogo, no Barretos e no Batatais, meu pai. Peraí, mas o Vastinho era zagueiro, o que ele foi fazer lá na frente para fazer aquele gol histórico no fim do jogo pro Comercial contra, se não me engano, o Corinthians de Prudente? O Corinthians de Prudente, no Costa Coelho. O Comercial tinha jogado lá em Prudente, perdido de 2-1 e tinha que ganhar o jogo aqui em Ribeirão. E se passavam já 42 minutos do segundo tempo. Naquela época, como você bem disse aí, os zagueiros não iam à área nos escanteios e todo mundo foi. E ele acabou num rebote, acertando um chute da entrada da área, dando uma vitória ao Comercial por 1-0. E o terceiro jogo no Pacaembu, o Comercial ganhou, se não me falha a memória, por 4-0 e acabou subindo para a primeira divisão em 1958. Você era o mascote? Não, eu ainda não era nascido, né, Milton? Eu nasci em 66, mas, enfim, a gente acompanhou muito a carreira do meu pai, eu e meu irmão, né? Após a fase em que a gente chegou numa certa idade onde nós tínhamos já o conhecimento, a gente escutava muita história na cidade, então foi uma época bacana da minha vida. O André Frois, o popular Buda, que é aí de Ribeirão Preto, torcedor do Botafogo, radicado em Belo Horizonte, advogado trabalhista também em Brasília, ele está dizendo que ele tem 70 anos, ele viu teu pai jogar e acha que você, Mancini, foi um jogador nota 7,23, mas que o teu pai foi muito melhor que você. Pô, que bom. Eu prefiro que seja visto dessa forma, né? E olha que 7,23 tá muito bom, hein, meu? Escuta aqui, não se ofenda com a pergunta, vai, reverência do Milton aqui. Teu pai tá falando coisa com coisa, tá? Meu pai tem alguns momentos de esquecimento, né? Mas, assim, a maior parte ele tá lúcido, lembra de jogos memoráveis. Esses dias eu até perguntei para ele, pai, você lembra de um jogo que o Santos ganhou do Comercial, assim, sabe? Ele lembra que o Pelé pegou a bola no meio do campo e veio driblando todo mundo, me driblou, inclusive, falei, exatamente. Então tem aquela memória recente, ele já tem um pouco de dificuldade, mas a memória antiga lembra bem, sim. Não, eu perguntei porque eu queria falar com ele agora um pouquinho só, mas não dá, né? Não, eu acho que não. Não. Infelizmente, eu gostaria até que ele, mas, assim, a vida castiga a gente, né? A gente sabe o carinho que nós temos que ter pelos mais velhos e tal, não só pelos ensinamentos da vida, né, Milton? O tanto que eles ensinam pra gente em termos de caráter, mas infelizmente judia bastante nessa idade. E o Alzheimer, realmente, eu tive uma tia-mãe que ficou 18 anos na cama. E o Alzheimer hoje, Júlio Mazei, grande preparador físico do Palmeiras, que levou, do Santos, que levou o Pelé para os Estados Unidos, morreu de Alzheimer, quer dizer, porque antigamente, eu li o Tostão outro dia, uma coisa que eu não sabia na Folha. O Fernando Pessoa, o grande escritor português, ele morreu com 47 anos. Aí o Tostão escreveu, era a idade mesmo média de se morrer antigamente. E hoje, eu falo muito com o Luiz Borgonov, presidente da EMS, com o avanço da medicina, o avanço da indústria farmacêutica, as pessoas estão morrendo hoje com 70, 80, 90. Mas quanto mais velho fica, o Alzheimer ataca mais ainda, porque hoje virou, infelizmente, uma doença comum, porque a medicina avança no combate à AIDS, no combate ao câncer, mas contra o Alzheimer não tem jeito. É verdade, a gente vê isso daí hoje em todas as famílias, né? O que você falou vem de encontro. Eu estava lendo uma matéria esses dias que o brasileiro hoje, a média de vida já chegou a 78 anos, né? Então, por viverem mais, lógico que algumas doenças aparecem mais também, né? Mas enfim, né? Mesmo com Alzheimer, a gente quer que eles estejam perto da gente, claro, né? O quanto mais possível. De repente aparece um santo médico aí do mundo que descobre um remédio aí milagroso e vai prolongar a vida de muita gente. Você sabe que eu vou te contar uma história agora, Milton. O Alexandre Galo
é daqui de Ribeirão também, então é meu amigo de infância. Meu pai era muito amigo do pai dele, né? E há pouco tempo atrás, e o pai do Alexandre também vive esse problema, né? E eles se encontraram, por uma obra do destino, eu levei meu pai num lugar onde ele estava e eles se encontraram, conversaram, né? Lembraram um do outro, uma coisa assim que chamou a atenção, porque o pai dele também não lembra de muita gente, assim como o meu também não lembra, mas enfim, o pai dele está num estágio até um pouco mais avançado, mas quando se encontraram, puderam lá lembrar de algumas histórias antigas. Meu pai morreu dia 15 de setembro de 1960, com 39 anos, num sítio chamado Invernada, que a gente tinha, ainda tem lá. E ele teve lá um infarto e estava sozinho. Minha mãe estava na cidade, eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 10. E ele morreu lá porque não teve socorro e tal. Quer dizer, com 30 anos. Morria-se na época de picada de cobra, de dor de parto, quer dizer, parto, mulher morria, até dor de dente, picada de cobra, etc. Bom, agora só uma perguntinha. Por que Vastinho? Então, porque o nome dele é Vasto, né? Vasto Carmo Mancini. E aí acabou virando Vastinho. E a gente, por muitos anos, nós tentamos descobrir o porquê de Vasto, né? E meu avô, na época, dizia que ele queria que... né? Porque o avô do meu pai queria que ele chamasse Washington. E a gente não sabia o porquê que Vasto, né? De onde surgiu Vasto, e meu avô também nunca falou com muita clareza. E há pouco tempo atrás eu fui para a Itália para buscar cidadania italiana e descobri que a nossa família é de uma cidade muito perto de Vasto. Então, talvez eu tenha matado a charada sem perceber, sem querer, óbvio, mas tem uma cidade que fica perto da cidade onde meus bisavós nasceram, chamada Vasto. Então, acredito eu que seja alguma homenagem ou alguma coisa de lembrança dessa época. Tem um pintor que trabalhou lá em casa um tempo e o nome dele é Joleno, Joleno, Joleno. Eu falei, amigo, por que você chama Joleno? Perguntei pra minha mãe, ela falou que é por causa do Bito. John Lennon. Joleno por causa do Bito. Olha aqui, ó. E vou falar outra. Lá no prédio, viu? O meu operador aqui, o Nelson Volta, trabalhou comigo lá na Paulista, onde eu tenho escritório há muitos anos. Nós tivemos uma assessorista lá chamada Vaginilda. Não é verdade, era o nome dela, mas mudou para Maria de Lourdes. Olha aqui, ó, 13h54, Wagner Mancini, a última vez que eu te vi foi no Lelis Trattoria da Alameda Campinas, lá com o nosso glorioso português, e aí você estava lá com o Delcir Sonda, você era técnico do Santos. De lá para cá eu não vi mais você, entendeu? E agora você está sendo visto no mundo inteiro, contratação excelente, honrosa, que levantou o teu currículo, hein? Por tudo que você jogou futebol e principalmente como treinador, mas você realmente agora acertou na mosca, porque o que você está fazendo, o mundo está torcendo por você em Chapecó. É verdade, eu me lembro bem desse dia aí que nós fomos jantar. Quando surgiu a oportunidade, eu vou assim, ser muito sincero, não demorou 5 minutos para que eu aceitasse o convite da Chapecoense, porque eu via também como uma grande missão, né, e uma oportunidade muito, muito grande, não só do Wagner Mancini técnico, mas acho que do ser humano, de poder ajudar em tudo aquilo que a gente viu desde que nós chegamos em Chapecó, né? Eu fui designado, eu fui escolhido, e eu não tinha como dizer não para uma comunidade, para uma cidade que sofreu muito, mas que eu não tenho dúvida que vai se reerguer, assim como tudo na vida, né? A gente espera fazer parte desse processo, e aí não só ajudando dentro de campo, mas ajudando no dia a dia a devolver a confiança, a alegria dessa comunidade, dessa cidade, Chapecó. E você falava no início que hoje a Chapecoense é o segundo time de todo mundo, então tem uma torcida assustadoramente gigante no mundo inteiro, né? Então a gente se cobra muito para que faça o melhor trabalho das nossas vidas, porque não foi fácil o início e não tem sido fácil ainda, eu imagino que vocês saibam disso, mas está sendo com muito prazer aquilo que a gente está fazendo diariamente. Agora, o Wagner Mancini,
É claro que é cedo e bota cedo nisso, mas o time já tá bonzinho, né, rapaz? Eu também achei, viu, Milton? Eu tinha uma ansiedade muito grande para saber como que a gente iria reagir a um jogo diante do campeão brasileiro e ainda reforçado, né? Mas eu vi um time que não se intimidou, que foi à frente, que jogou em igualdade de condições na maior parte do jogo, às vezes melhor, às vezes pior dentro do jogo, que é normal, né? Mas eu também fiquei satisfeito. Agora, eu gostei da declaração do Wellington Paulista, que já rodou em 500 times aí, e em todos ele fez gol. Ele falou, ó, eu vim pra cá achando que ia encontrar um monte de jogador querendo só aparecer. E eu vi que é só gente querendo construir, não apenas a Chapecoense, como a carreira deles mesmo. Isso aqui vai dar certo. Eu sou macaco velho e eu vi que isso aqui vai dar jogo. Exatamente. A gente tem sentido isso no vestiário. É porque aquilo que eu te falei no início agora, de ter sido escolhido, aconteceu com cada um deles e a gente tem reforçado isso diariamente no vestiário, nas conversas que nós temos que ter unidade para que a coisa possa andar, né? Ninguém pode querer aparecer mais do que ninguém e o intuito não é esse, é exatamente isso que o Wellington falou. Dessa forma a gente tem uma grande possibilidade de formar um grupo coeso, assim como sempre foi a Chape nesses últimos anos, né? Um time que não tinha nenhuma estrela e que fazia belos campeonatos, sempre com uma força muito grande dentro de casa. A gente quer manter isso daí para que realmente o nome da Chapecoense possa estar aí nas manchetes por muito tempo. E que povo sério, hein, de Chapecó, fala a verdade. Nossa, eu vou te falar uma coisa, Milton, quando nós chegamos lá, que foi no dia 10 de dezembro, e sentamos com o pessoal da diretoria, dá a impressão que você está em outro planeta, né, com a seriedade, com a maneira simples, familiar, ambiente familiar. Sabe quando você vai almoçar domingo à tarde na sua casa, lá com seus familiares, que é exatamente o que a gente sentiu. Então, por isso mesmo, a gente se cobra muito para fazer um excelente trabalho e poder dar o respaldo necessário de quem realmente acreditou na gente. Eu fui a Chapecó 2 vezes. Na primeira eu fui conhecer a Aurora, que anuncia comigo aqui no Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão já faz muito tempo. E na outra vez eu fui ver um jogo num sábado, naquele ano em que a Chapecoense subiu e nunca mais caiu. Ela não tinha perdido nenhum jogo em casa, ganhava de todo mundo. Foi um sábado e casa e Chapecoense. E eu com o meu pé quente vendo o jogo lá, até o centroavante que morreu, o Bruno Rangel, ele estava suspenso ou machucado, mas ele subiu lá na cabine para falar comigo, porque eu falava muito bem dele aqui no terceiro tempo da Band. Eu que batizei a Chapecoense de linguiça atômica, e ele foi muito simpático comigo e tal. E eu com o meu pé quente, a Chapecoense ganhou todos os jogos em casa e mais tarde subiu e nunca mais caiu. Sabe quanto é que foi Icasa e Chapecoense nesse dia? Não me lembro. 2-1 pro Icasa. Tá brincando. Verdade. Aí o meu amigo Leomar Luiz Fomentos falou, você nunca mais vai ver jogo nosso, não. Vai ter pé frio assim no Santos. Não, mas você tá convidado aí pra lá. Vamos botar uma meia de lã no seu pé aí, você tá convidado. Então, e você falou do povo daí, você ainda estava, não sei se você já tinha saído lá de Vitória, mas você estava aí lá de Salvador, mas você estava aí acompanhando a Bandeirantes no Brasil inteiro, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, eu estou em todas as mídias aí. E quando eu falo do povo sério de Chapecó, o atual presidente, ele falou 41 dias depois que eu berrei nas minhas 5 rádios aqui da Bandeirantes, no terceiro tempo da Band, na Band News, no Band Esportes, eu falei, eu conhecendo esse povo de Chapecó, eles não vão aceitar, mas de jeito nenhum, essa filantropia, essa cota de 3 anos isento de cair para a segunda divisão. Eles não vão aceitar. É um povo sério e eles sabem que aqui no Brasil solidariedade tem prazo de validade. Eles não vão aceitar. Cair um ano, esse ano tá livre de cair. Caiu o segundo ano, também não vai cair. Caiu o terceiro ano, não vai cair. Eles não vão aceitar. Se cair logo no primeiro ano, e pode cair, porque não esse ano, com você e tudo, eles vão para a segunda divisão. Quem tava na quarta, na terceira, na segunda e na primeira, não vai aceitar isso aí de jeito nenhum. Essa filantropia futebolística. Não deu outra. O presidente convocou uma coletiva e tal, 40 dias depois que eu falei isso, falou, não, agradeceu
agradecemos muito, é muita bondade, mas se a gente cairemos. Cairemos e voltaremos, mas não vamos aceitar essa filantropia, não. Exatamente, é o que eu ouvi desde que eu cheguei lá também, né? E acho que é uma postura realmente de quem enxerga o esporte diferente, né? Porque o fato de você cair para a segunda divisão, ele deveria ser encarado como uma reciclagem, não só do seu clube, como daquilo tudo que foi feito nos últimos anos, né, Milton? A gente está cansado de ver aí times como o Corinthians, que caiu, voltou e chegou ao título mundial, o Palmeiras também caiu, agora é a equipe sensação do Brasil, e nós temos outros exemplos aí também, né? Por que que a gente é tão reticente a isso? Acho que a Chapecoense, mais uma vez, deu uma lição em todos de que o esporte é assim. Se nós temos regras e se a Chapecoense cair, ela vai disputar a segunda divisão e vai subir novamente, porque tem uma mentalidade diferente, que eu acho que é isso que nós temos que passar para o torcedor. E não ver exatamente o contrário, como a gente tem visto nos últimos anos, a equipe que está caindo, o cara não pode sair na rua, eles querem quebrar tudo, como se eles fossem donos do futebol, não é nem do clube, né? Donos do futebol. Acho que a mentalidade tem que mudar mesmo, e ela tem que ser encarada de uma forma desportiva. O Neto volta a jogar bola em quantos meses? Então, o Neto, assim, é uma opinião particular. Eu acho que dentro de uns 6 meses ele já vai estar apto a jogar. O Alan Rusch eu achei que está um pouco melhor em termos de semblante. Eles sofreram demais, né? Se você, assim, eu não sei se você teve a oportunidade de vê-los, mas é uma situação onde você vê que o corpo inteiro foi, de alguma forma, foi agredido, né? Eles têm marcas por todo o corpo. Então, eu acho que a marca maior, Milton, deve ser na mente, né? Na cabeça, porque eles sabem que tiveram um impacto tão grande entre a vida e a morte que ali mentalmente você deve ter que superar diariamente várias coisas, né? O Neto me contou que depois do acidente ele foi acordar depois de 10 ou 12 dias, eu não me lembro com exatidão, e que durante esse período todo ele não sabia onde ele estava, lógico, ele estava induzido ao sono, mas ele acordou pensando uma série de coisas, então demorou muito a ficha cair. E isso aí, lógico, que tem um abalo emocional, né? Então não é só fisicamente, acho que eles também vão ter que ter um tempo para entenderem tudo aquilo que está acontecendo. Eu só vi o Neto uma vez na vida, quando eu apresentei um evento da Lupo, o lançamento da camisa do Guarani, onde o senhor jogou, na cátedra, chama o lugar lá, se não me engano, é Catedral do Chopp. E eram 4 jogadores do Guarani vestindo a nova camisa. Eu era o meu amigo que lançou lá, o Valquírio Cabral Ferreira Júnior, e o Neto era um dos 4. Ele cochichou do meu ouvido assim: eu vou pro teu Santos, eu vou pro teu Santos. E acabou indo mesmo. E eu fiquei torcendo por ele, por todo mundo, porque a história dele é absurda, né? Quer dizer, o milagre de não ter morrido, e os socorristas fantásticos, os soldados fantásticos, os bombeiros maravilhosos da Colômbia já tinham feito todo o trabalho, mas um deles, jovem, resolveu, parece que ouviu um grunhidinho, um barulhinho e tal, resolveu dar uma voltadinha ali para trás e tal, quer dizer, voltadinha para trás também é brincadeira. Ele deu uma voltada, olhou lá, era o Neto. O Neto estava 99,99% morto. Esse cara, ao voltar um pouquinho, pegou o Neto, levou e deu no que deu. E ele ficou 8 horas com perfurações no pulmão. A gente não tem ideia do que esses caras passaram, né? Mas graças a Deus eles estão aí com a gente, eles têm sido de um apoio muito grande, porque todas as vezes em que eles chegam ao clube, não só o Neto, mas o Foma e o Alan Rusch também, é uma emoção muito grande, é uma vontade de se superar, já que nós estamos bem, saudáveis. Então a gente tem usado isso também para que nas maiores dificuldades da vida a gente pense que tem gente que está sofrendo muito mais que a gente, e que quer voltar a jogar rapidamente também. Agora, Mancini, e depois que dos 8, 10, 11 dias lá na Colômbia, que o Neto sacou que o mundo existia, que ele estava vivo, que ele começou a recobrar os sentidos, ele perguntava para os médicos: quanto é que foi o jogo? Quanto é que foi o jogo? Quanto foi? Nós ganhamos, nós perdemos, nós ganhamos. Eu machuquei no jogo? O que aconteceu no jogo? Ele disse pra gente lá que num desses momentos, né, que o jogo vinha muito na cabeça dele e que ele chegou a pensar que tinha saído uma briga
e que a torcida tinha entrado em campo e ele estava daquele jeito em função da briga. Veja como a pessoa não tem noção do que tinha acontecido, né? Enfim, são momentos da vida que com certeza hoje, ele já nos falou isso, mas a gente sabe por outras experiências também, que ele enxerga a vida diferente, né? E eu espero que quem esteja perto dele também possa enxergar, valorizar as coisas que são realmente importantes. E o Thiago, aquele zagueiro, você enfrentou ele como técnico adversário várias vezes. Eu publiquei nos meus espaços aí na internet uma foto dele com a esposa dele, uma filhinha, acho que ele é de Aracaju. O Thiago, já com 30 e tantos anos, já era do Santos. Eu falava aqui muito no terceiro tempo da Band, pô, mas esse Beck faz gol todo dia, pô, cruza a bola na área, ninguém segura o sujeito, ele vai lá em cima, negro forte, parece aquele jogador africano que jogam lá na Inglaterra e tal, um cara forte, como é que esse cara, tá, com todo respeito, por que ele tá ainda na Chapecoense, por que ele não veio para time grande? Aí me bateram que já era do Santos. Infelizmente não pôde vir, né, Mancini? Infelizmente. Eu tive a oportunidade de tê-lo como atleta lá no Grêmio, naquela minha passagem meteórica pelo Grêmio em 2008. Ele estava surgindo da base com um potencial muito grande, ainda era jovem, né, não chegou a jogar naquela época comigo, mas eu tinha amizade, acompanhei ele em outros lugares também, né, mas enfim, a gente lamenta muito porque tinha um futuro ainda, mesmo já com mais de 30 anos, tinha um futuro muito bom pela frente, né? Oportunidade de jogar no Santos, enfim, são passagens que a gente vai contar aí, e lá em Chapecó, a cada dia a gente fica sabendo de alguma coisa diferente. Eu também escutei as histórias do prefeito de Chapecó. Olha, Milton, eu vou te falar uma coisa, vão sair vários livros sobre isso, viu? Precisa fazer um livro também da tua passagem meteórica pelo Grêmio, porque técnico é demitido por 1000 motivos, mas o teu caso foi um caso sui generis no mundo, é o único. Foi mandado embora porque estava fazendo gol demais, estava goleando demais, estava jogando ofensivamente demais, e o Paulo Pelaipe te mandou embora. O time vinha bem, fazia gols, ganhava, mas não contratava, né? Porque eu achava que naquele momento não era necessário. E aí entrei em rota de colisão, né, com quem queria contratar. São coisas do futebol. Agora, para terminar, já que a gente não vai ficar aqui fazendo cisânia, só falando coisa triste e tal, mas o Geninho tá me ligando de Natal, que conhece o CD de moleque. Verdade. Que você sempre foi um traíra do time do Vastinho e do Comercial, porque o teu negócio sempre foi Botafogo, entendeu? Que quando você fazia gol, você gritava assim, Antoninho, 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 Zuíno, Alex, jogadores que marcaram época nos anos 60 no time do Pantera. Você sempre foi Pantera, o Geninho tá dizendo? Não, o Geninho é um amigo querido nosso, também é daqui de Ribeirão, né? Você vê tanta gente. E o Antoninho, que é pai do Regis, que é meu auxiliar, que eu acho que você deve conhecer também. Claro, jogou no Japão, na Ponte Preta. Isso, então. Médio volante alto. Médio volante. Olha que sina, né? A família Mancini, pelo meu pai ter jogado no Comercial, lógico que todos nós nascemos com uma ligação muito forte ao Comercial. Mas meu pai também jogou no Botafogo, eu joguei no Botafogo, inclusive fiz um gol no Come Fogo, foi 1-0 pro Botafogo. E meu filho agora joga no Botafogo. Você vai ter a oportunidade de vê-lo jogar aí no Campeonato Paulista. Hoje, felizmente, ele é titular do Botafogo. Então, nós temos uma história no Botafogo, embora o coração seja branco e preto, né? E eu já ouvi você contando histórias de que quando você era garoto, você vinha assistir jogos, e me lembro você falando de um jogo Comercial e Santos aqui, no Palma Travassos e tudo mais. Ou seja, né? O que eu quero dizer com isso? Que aqui em Ribeirão nós temos uma história muito rica, né, de profissionais que jogaram. O Botafogo Comercial tinham grandes times naquela época. A gente lamenta um pouco a situação que eles estão hoje. O Comercial é um pouco pior hoje na Série A3, mas enfim, acho bacana quando gera todo esse comentário, um é comercialino, outro é botafoguense, um torce para um time, torce para o outro. Mas, na verdade, todo mundo sabe que o meu time de coração é o Comercial, mas nem por isso eu deixo de torcer pro Botafogo. O Datena tá ligando aqui dizendo que você era Botafogo mesmo. Não, o Datena é comercialino também, pô. Olha aqui, ó, você falou do meu jogo aí, primeira vez na vida que eu vi um jogo de futebol profissional. Eu tinha 14 anos, e minha tia Antônia fez
esforço de reportagem para arrumar uns 60, 70 reais para pagar o lugar na Kombi, a comida e o ingresso. Aí, 2-0 pro Santos. Pelé de pênalti no primeiro tempo, pênalti do Peter, e no segundo tempo do Orvaldo de pé esquerdo. O Comercial jogou com o Rosan, Ferreira, Jorge, Peter e Nonô. Hélio Gilioli, Amauri Jarbala, Luiz Caicai, Paulo Bim, Carlos César, técnico Alfredinho. Eu nunca vou esquecer desse time, viu, Mancini? Inclusive o time do Comercial era um timaço, né, Milton? Que nesse ano ficou muito próximo de ser campeão paulista, acabou perdendo um jogo aqui pro Palmeiras. Não, e 6-6 esse time aí. E 6-6 é um jogo estranho, porque o Comercial tinha um time. Eu falo e não fico com medo de falar. O Comercial de Ribeirão Preto, que esse time que eu falei aqui, Rosan, Ferreira, Jorge, Peter e Dodô, Hélio Gilioli, Amauri Gerbala, Luiz Caicai, Paulo Bim, Carlos César, esse time aí hoje ganha Campeonato Brasileiro, ganha Libertadores da América. Agora isso foi em 65 o jogo que eu vi aí. Em 66 estava melhor ainda o Comercial. O Comercial ganhou do Santos, ganhava de todo mundo, e aí teve um jogo decisivo com o Palmeiras. Tomou de 6-7. Ninguém entende o que aconteceu naquele jogo, para não falar outra coisa, porque aquilo foi muito esquisito, viu, Mancini? Eu sei, eu já escutei muito essa história aqui em Ribeirão também. A gente lamenta porque os times eram tão fortes, né? Não só os dois aqui de Ribeirão, mas a Ferroviária, o Noroeste, enfim. O 15 de Piracicaba também sempre tiveram bons times, né? Bota Ferro, Come Fogo. O Come Fogo não tá saindo nenhuma fumacinha mais, Mancini? Não tá. A cinza tá quase apagando. Mas nós temos que assim, torcer para que os dois times voltem aí com força, né? O Botafogo tem se mantido na Série A1, né? Temos que ajudar o Bafo a voltar aí para que os dois estejam sempre, pelo menos na Série A1 do Paulista. E para terminar, fala pro Regis aí, teu auxiliar, ex-volante lá do Japão, da Ponte Preta, o Regis, filho do Antoninho, que o pai dele, daquele time lá, Navarro, o time tinha... Navarro não, Navarro era do Machado? Era o Machado, o Galdino Machado. O Navarro, que já morreu também, era do Noroeste, da Ferroviária. Então era Machado de Tinho, Veríssimo, Oliveira e Maciel, Berguinha, Adalberto, Zuíno, Alex, Antoninho e Gazi. Entendeu? Aí vai escutando. No primeiro turno de 64, no velho estádio Luiz Pereira, 2-0 pro Botafogo. Zuíno, um loirinho que morreu em Curitiba, e Gazi, um ponto esquerda que eu não consigo achar, que chutava mais forte do que... Igual o Carlucci. Igual o Carlucci. Aí 2-0. E riram do Santos e tal, porque gozaram o Santos no segundo turno, um sábado à tarde, 64. O Santos meteu 11-0 no Botafogo, porque o Oswaldo Brandão inventou de botar um monte de zagueiro tudo junto. Hélio Vieira, o Hélio Vieira jogou na área, jogou o Carlucci jogou de back central, torto, o quarto lateral esquerdo, canhoto, não podia jogar de back central. O Tiri, Milton Bueno, meu xará, que já morreu também, ele botou 4 zagueiros para ver se parava o Santos. Foi 11-0, 8 do Pelé. E o Antoninho, que jogou na Itália também, junto com o Carlos César, ponto esquerda, maravilhoso, baixinho, que também já morreu, que jogava no Comercial. O Antoninho, o pai dele, tá na história e ele explora pouco isso, porque é o único jogador do mundo que deu 12 saídas num jogo, porque naquele tempo não tinha substituição. Então ele jogou os 90 minutos, Santos 11-0, 8 gols do Pelé, e ele deu, eu não sei se ele deu, ele abriu o jogo, quer dizer, ele tocou a bola no começo do primeiro tempo ou no segundo tempo, no meio do campo, deu a saída. Mas ele deu a saída no primeiro ou no segundo, isso é certeza, uma das duas vezes ele deu a saída. E depois ele deu mais 11 saídas, entendeu? Então o pai do Regis é recordista mundial, o único jogador que deu 12 saídas num jogo. Você tem que falar isso pro teu auxiliar, pô. Não, mas ele sabe disso. Ele mesmo fala isso para os amigos e tal. Lembrando duas coisas só, né, Milton? Uma é que o Machado foi o melhor em campo. Foi. E toda vez que o Pelé fazia o gol, ele ia lá no fundo da rede pegar a bola e ele mesmo botava lá no centro do campo e olhava para o Antoninho e falava: solta logo que eu quero fazer mais. Então, o tamanho era a raiva. Mas a Rede Globo aí com o Ivan Moré, que eu não tenho o prazer de conhecer, o jovem e bom jornalista, senão não estava na Globo, eles fizeram uma reminiscência desse jogo aí e contaram que o Pelé ficou com tanto ódio do primeiro turno, 2-0 no Luiz Pereira, que todo mundo ficava rindo dele, o Tiri, o Hélio Vieira, o Machado. Cadê o Pelé? Cadê o rei? Veio rainha em vez de rei e tal. Ficaram rindo que o Pelé falou. Vocês vão ver no segundo turno. Aí no segundo turno ele fez 8 gols. Só que tem um detalhezinho.
O Pelé não jogou no primeiro turno, o Pelé não jogou no 2-0, jogou Oswaldo Rossi. Aí eu falei, ô Moré, manda a tua produção, liga pra mim que eu conto essa história do Santos pra vocês direito. O Pelé não jogou no 2-0 no Luiz Pereira. Entendeu? Ele jogou só no segundo turno. Então, como é que ficaram rindo do Pelé no campo se o Pelé não foi para Ribeirão Preto? Me explica isso, Mancini. É verdade, não tem como, né, Milton? Naquela época, os jogos em que o Pelé jogava, dificilmente o Santos perdia, né? Porque ele conseguia ter, e esses dias eu até estava vendo um vídeo dele que circulou pelo WhatsApp aí, ele tinha naquela época o que os atletas têm hoje, a força que os atletas mostram hoje, Messi, Neymar, a velocidade, ele tinha naquela época onde o futebol não tinha, em termos físicos, o que a gente vê hoje nas partidas. E com gramado horroroso e material esportivo horroroso. Com chuteira que devia espetar a sola do pé, né? Com pregos. Isso. Se o Pelé jogasse hoje, o Garrincha e o Pelé, as regras da FIFA, o back do Pelé e o back do Garrincha eram expulsos logo com 5 primeiros tempo. Entendeu? O segundo cartão amarelo. Se o Pelé jogasse hoje, entendeu? Com a preparação física de hoje, alimentação de hoje, regras da FIFA de hoje, fiscalização da televisão, material esportivo, etc., essa becaiada ruim, o Pelé não faria 1.000 e poucos gols. Teria feito 3.000 gols. É verdade, eu acredito nisso também. Meu caro Mancini, a tua entrevista era para ser 5 minutos, aquele Bruna tá brava comigo aqui, a musa do Morumbi, mas a conversa foi muito boa até a partir do teu pai, viu? Dá um abraço no velho aí, sim, porque eu tenho informação segura do Datena também, que o teu pai era muito melhor do que você. Olha que o Datena deve ter visto ele jogar, viu? Um abraço ao Datena também. Um abraço, Mancini, boa sorte. Obrigado, na nossa chape. Valeu, um abraço.